E meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Que nós possamos hoje aprender bastante aí com a nossa irmã Joana de Ângeles, estudando as suas lições do livro Seja Feliz Hoje. E a lição que temos para estudar na noite de hoje é a lição de número 22, intitulada Reflexões sobre a humildade. Joana vai trazer para a gente nessa lição, meus queridos irmãos, como o próprio nome diz, uma reflexão sobre o tema que nos faz pensar qual a compreensão que nós temos da humildade ou de ser humilde. Ela traz aqui problemas estruturais da formação do indivíduo, da história de evolução, do espírito e da humanidade. Então é um estudo assim bastante forte que nos remete a reflexões importantes que faz com que pensemos sobre o nosso comportamento de modo a perceber em nós ainda essas características oriundas do orgulho, da vaidade, que nos impede de entender e sentir e viver a humildade em sua melhor expressão no trabalho da caridade, do amor ao próximo, do desprendimento das coisas materiais. É todo um conjunto de situações que o nosso coração ainda tem dificuldade de perceber e de sentir. É tão sutil que nós nem percebemos, na maioria das vezes, que somos orgulhosos. E muitos de nós, ainda nesse processo de aprendizado, acredita ser uma pessoa humilde. E Joana coloca para nós aqui que é uma das virtudes de maior difícil aquisição. Ela coloca essa dificuldade por uma estrutura da formação, do desenvolvimento do indivíduo, né, e do espírito, desde os processos iniciais, reencarnatórios, em que a gente desenvolveu a necessidade da sobrevivência, agindo mais por instinto do que pela razão, e que ao longo dessa nossa busca de sobrevivência e de ter a nossa garantia de espaço na vida, né, de presença na vida, nas relações, na sociedade, a gente acaba por se envolver tanto com comportamentos muito vaidosos, muito orgulhosos, e a gente não consegue se desligar desse tipo de comportamento ainda muito enraizado no ser, né, em processo de evolução. A vida vai, claro, que sempre nos colocar nos avanços que nós necessitamos. A providência divina, ela sempre vai nos colocar em condições de experienciar aquilo que a gente necessita para o melhor aprendizado, para a nossa evolução espiritual. Então, nós vamos nos perceber em algumas encarnações em que a vida em si, ela sempre vai colocar em xeque aos nossos corações esse sentimento, fazendo com que a gente rompa com aquele comportamento vicioso do orgulho, né? E possa pensar e sentir com sentimentos mais nobres. E a humildade está dentro desse patamar de sentimentos virtuosos que o ser em evolução há de adquirir, né, em algum momento da sua trajetória evolutiva.
tem pontos importantíssimos na lição. Nós estamos, meus irmãos, na lição de número 22. Esse livro tem 30 lições. Então, daqui aí a 2 meses, nós terminamos essa obra que começamos a estudar em período de pandemia, né? E a gente vai terminar ainda esse ano essa lição. Mais para frente aí eu já falo para vocês o próximo livro da Joana que nós vamos estudar. E essa lição de hoje, Joana coloca para gente, e como a gente tem feito, alguns pontos importantes da gente destacar. Então ela vem colocando ali no primeiro parágrafo, ela fala então dessa dificuldade de atingirmos a virtude, fala da natureza humana ainda, dos instintos que predominam na natureza humana, nessa nossa dificuldade ainda oriunda dessa nossa estrutura, das primeiras encarnações e que ainda vem nos acompanhando, desse instinto de sobrevivência. Fala do materialismo que marca a nossa característica moral ainda num planeta como a Terra, de provas e expiações, em que a gente ainda se deixa excitar muito pelas coisas materiais e nos distanciamos das coisas espirituais. A humildade, ela é uma aquisição da alma, é uma virtude da alma que está em nós, porque está na nossa origem, que é divina. E os nossos vícios, os males que a gente ainda se comporta, se compraz, eles é que dificultam a ascensão dessas virtudes que há em nós. Então, a transposição disso, ela é lenta, mas ela acontece. Mesmo que a gente não se dê conta, com o tempo a gente vai aprimorando, depurando nosso pensamento, as nossas atenções para aquilo que é verdadeiramente salutar para a nossa vida. Então, ela coloca que ainda muito presos ao materialismo, a gente incute ainda na educação, na educação formal, né, na formação do indivíduo dentro do grupo familiar, dentro das escolas, dos grupos sociais, ainda um estado de competição onde a gente precisa ser o melhor. Isso é muito forte quando Joana coloca isso, porque a gente não percebe, às vezes, tocada por um sentimento de amor ainda não depurado, a gente enquanto pais, enquanto tios, enquanto avós, né, a gente sempre busca que os nossos filhos, netos, sobrinhos sejam melhores do que os outros. Então a gente quer para eles uma posição de destaque na escola, a gente quer que ele tenha as melhores notas da turma, a gente quer que se num concurso ele atinja os primeiros lugares. E a gente exige, de certo modo, que eles sejam reconhecidos por esse valor que a gente acredita que eles têm e que a gente espera que seja cada vez mais incentivado nesse aspecto, tanto pela escola, né, pelos educadores que acompanham, ou mesmo nas congregações religiosas. Isso exalta o orgulho daqueles que têm sobre os seus cuidados, né, sobre os seus cuidados, essas crianças ainda em formação. Então, a ideia de compartilhar, a ideia de estar junto, de aprender com as experiências, de vivenciar as situações sem que delas tenha que surgir o melhor, o mais inteligente, o mais capaz, isso ainda é difícil para muitos, né? Onde a presunção ainda é muito grande. E veja como que isso é tão sutil, porque isso nos deixa cego diante da vida, sem que a gente perceba o quão perniciosa está sendo essa formação, essa educação que a gente está apenas a multiplicar um comportamento egocêntrico, né? Individualista e de superioridade. Isso é muito, muito triste. Então, Joana diz aqui
que há uma preocupação, ela coloca aqui num dos parágrafos, que há uma preocupação ancestral dedicada à formação do caráter, que privilegia a força pessoal, que privilegia o destaque, a independência, o poder. Quer dizer, a gente, na verdade, acaba por repetir esse comportamento com as pessoas que a gente ama e até conosco mesmo, na nossa profissão, onde quer que a gente esteja. É tão necessário que a gente perceba isso, porque veja bem, às vezes, esse senso de poder nos deixa cego. A pessoa pode nos colocar diante de uma tarefa, seja da mais simples, que seja molhar plantas de um determinado local, ou que seja cuidar de uma chave de uma determinada porta, e que as pessoas só entrem ali com a nossa permissão, ou de distribuir determinada coisa, né, sob os nossos cuidados, e que seja isso a tarefa mais simples a ser realizada, mas às vezes aquele que se reveste dessa tarefa se sente então extremamente orgulhoso daquilo, um senso de poder lhe toma o íntimo, e a partir dali todas as ações, as abordagens com os outros, a forma como se conduz, traz em si as linhas da trajetória desse comportamento marcada pelo orgulho. Então, se tem a chave ao seu cuidado, né, nunca pensa nisso para servir. Se tem que regar as plantas, se tem que emprestar os livros, se tem que apagar o quadro, se tem que acender a luz, abrir a janela, do que seja, e que vá estar lidando com outras pessoas, sempre se reveste de uma autoridade daquela tarefa, como se esse poder, vamos dizer assim, instituído, lhe desse condições de se sentir mais aquinhoado do que outros e lhe dar carta branca para agir com os outros em função desse poder temporário, às vezes até muito pueril, né? E com isso humilhar e tomar atitude de desmandos. A gente percebe que esse conceito de humildade, ele não está ligado diretamente à pobreza, de modo algum. Nós vamos encontrar, a história nos mostra que às vezes num ambiente onde falta o que comer, há pessoas ali extremamente orgulhosas, né? Que não se permite nem receber a ajuda de outras pessoas por orgulho, né? A mensagem que a Joana traz para nós hoje, ela é muito mais forte nisso, porque quando ela fala aqui dessa formação, dessa preocupação de que a pessoa está bem, né? Ela precisa trabalhar e produzir a ponto de ter um cargo de ascensão, a ponto de assumir uma tarefa de destaque, né? E isso nas coisas tão sutis, porque às vezes numa escola vai ter um teatro, por exemplo, e se o filho não assumir o papel do protagonista, não tá bom. Se essa criança for convidada para ser parte do cenário, ou seja, se for a árvore do cenário, se essa criança for ser o passarinho que voa, né, pelo cenário, isso não tá bom. Tem que ser aquele que fala, tem que ser aquele que tem o maior volume de palavras para dizer. Uma frase só não pode, que o filho do outro está dizendo um texto enorme. Então, e isso é muito ruim, porque a gente acaba gerando nas crianças e nos próprios adolescentes uma competitividade. Então, a sociedade hoje ela é marcada por isso. E aí a gente costuma justificar isso dizendo, mas a sociedade é competitiva. Se você não fizer
não for o melhor, você não tem o seu espaço no mercado de trabalho, né? E sem entender que ser melhor em alguma coisa está numa competência, numa qualificação, de uma formação. É claro, você vai ter um excelente médico, ele vai ter que ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa que busca o seu melhor desempenho. Você vai ter lá uma pessoa que seja uma bibliotecária, e ela vai ter que entender de livros para poder indicar esse livro para nós. Se você vai ter uma manicure, ela tem que ser uma pessoa que vai fazer a sua unha sem ferir, sem machucar, ter zelo, ter uma educação, um trato. Essas coisas todas são vistas, são levadas em conta, sem dúvida. Mas cada vez mais a sociedade tem buscado pessoas não só numa qualificação acadêmica, né, ou de formação, mas que seja também uma pessoa que tenha uma boa relação, um convívio. Então, o presunçoso, a pessoa egoísta, a pessoa que não consegue trabalhar em equipe, que não entende a necessidade de que as tarefas, todas elas, sejam quais forem, tenham o seu valor, que é importante a gente compartilhar saberes. Essa pessoa está perdendo espaço. Então a gente nota que existe um caminhar, um senso de evolução que nos coloca cada vez mais em contato com o outro, reverenciando o saber do outro, porque num dado momento esse saber é muito útil para todos nós. Então a contribuição, né, nessa diversidade, isso é muito rico. E cada vez mais a pessoa presunçosa, orgulhoso, egoísta, ele está se perdendo. Então Joana vem colocando isso, que a gente acaba, às vezes, por disseminar falsos conceitos que incentivam ao orgulho. E ela cita alguns, por exemplo, aqui, quando ela fala, entre aspas, ela coloca, né, essa preocupação em torno dos falsos conceitos de que, entre aspas, ela escreve, o homem não chora. Olha quantas décadas houve essa formação de que o homem não chorava, né? Hoje a gente já vê que isso tem se rompido, mas aí a gente ainda pega muitas famílias que ainda fala para os seus filhos, né? Para com isso, o homem não chora, né? Resolve as suas coisas do seu jeito, não traga desaforo para casa, né? Olha quanta coisa assim que põe a pessoa em xeque. Às vezes você tem um espírito com caráter dócil, afável, e claro, às vezes vai vivendo os conflitos na escola, na religiosidade, né, no centro ou no templo religioso que frequenta, na vida de relações, e às vezes tem dificuldade de se fazer entender, de se fazer compreender, e às vezes sofre, né, com os comentários do outro. E a família às vezes quer mudar isso, né, não entendendo esse valor do indivíduo que gosta de resolver as coisas de uma outra forma, sem violência, e incita a própria violência, muitas vezes uma violência física, ou faz a criança decorar frases para ela dizer para o outro, assim, com uma conotação. Você fala na cara dele isso, né? A gente precisa pensar de que sociedade a gente quer, porque a gente não vai exercer a humildade se a gente foi educado dentro do orgulho, assim como a gente não vai conseguir resolver nossos problemas através do diálogo se a gente foi educado a resolver tudo na violência física ou verbal. Então, a formação ela é muito importante, e aí entender que essa formação ela vem num momento reencarnatório, mas que conta com a história desse espírito. E muitas vezes as nossas falas, elas acabam por retomar dores do passado, comportamentos do passado que não são virtuosos e que precisariam, já nesta encarnação, serem tratados, serem conduzidos de uma outra forma. Nada melhor do que a infância para a gente buscar essa oportunidade de reflexão, a adolescência, para que a pessoa, o espírito reencarnado, na madureza da idade, possa agir em consonância com os valores morais, éticos, recebidos na família, porque a vida é desafiadora mesmo. Nós vamos ter muitos embates, né? Foi o que Joana falou na lição da semana passada.
estar vivo e viver na sociedade, e nesse mundo material, não é fácil, é desafiador. Então a gente precisa sustentar essas almas, né, que estão começando aí o seu trabalho. Então Joana fala disso. Outra coisa que ela fala é o conceito de que o forte prevalece. Então você tem que se impor, né? Olha isso, você tem que se impor, dá uma conotação muito ruim nessas relações. O vitorioso é aquele que soube resguardar-se diante dos problemas alheios, ou seja, ou então aquela atitude assim, você ignora esse tipo de coisa, se fecha no seu canto e vai calando essas coisas todas, abafando essas dores todas. São atitudes que não são muito construtivas na formação do indivíduo e do desenvolvimento da humildade, porque cada vez mais a gente ou se coloca na posição de vítima ante os embates alheios, e aí a gente é cobrado de ter uma atitude sobre, ou a gente se enclausura na dor, né? E aí o mundo cada vez mais nos fecha diante das possibilidades de crescimento, de entendimento. Então Joana adverte assim que cuida-se de condicionar o educando à presunção. Então a gente sempre faz sem notar, meus irmãos, que a gente faz isso. Então o filho da gente é mais bonito que todos, né? É claro que a gente fala assim, é preciso entender isso, né? Que quando a gente fala assim, o filho da gente é mais bonito que todos, claro que toda mãe vai achar o seu filho mais bonito, né? Isso é normal e tudo. Mas quando a Joana está colocando isso, ela quer dizer assim, não, o amor que diz, né? Que a gente tem essa relação de afeto, a gente quer o futuro bom para eles. Joana fala para a gente pensar sobre isso. Que futuro é esse que a gente quer para eles? Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então a gente tem que criar essas crianças, os adolescentes, as nossas próprias reflexões de que a gente está no mundo material, mas a gente tem que se pensar nas coisas espirituais, porque é a verdadeira vida. Então é viver no mundo sem ser do mundo. É viver no mundo com olhos na vida espiritual, porque aí dá um sentido à nossa vida. Se a gente trouxer muito no patamar da materialidade, a gente não entende sentido de viver e a gente passa a ser quase que robotizados diante dos interesses materiais. E aí a vida perde o sentido verdadeiro de transformação, de mudança, de aquisição de valores. É nisso que ela coloca. E aí ela tem, logo depois, 2 parágrafos que são belíssimos, que ela diz assim, olha, bastaria ligeira reflexão para a criatura humana dar-se conta da sua fraqueza ante as forças da vida e os fatores destrutivos, né, que proliferam em toda parte. Olha o que ela está colocando isso. E isso ela está falando porque ela vem falando de presunção, de que a gente acaba por educar as pessoas, né? Uma formação para presunção, coisa que já está na nossa trajetória espiritual, oriunda aí dos nossos instintos de conservação. Então, a gente só reacende algo que precisa ser reconstruído numa outra identidade. Então ela fala, é um perigo esse tipo de comportamento? É um perigo, precisa ser tratado de uma outra forma e pensado de uma outra forma? Sim, né? Então ela fala que se a gente fizer uma pequena reflexão, a gente vai perceber a nossa fragilidade. Meus irmãos, é muito interessante, porque ela coloca isso, olha isso aqui. Aí eu acho que a gente vai ter um verdadeiro sentido disso. Ela diz assim, uma insignificante picada de um instrumento infectado interrompe uma vida esplendorosa e um ser triunfante. Olha o que ela quer dizer. Um modesto mosquito transmite vírus terríveis que devoram existências poderosas. O que nós estamos vivendo agora com a Covid?
Quantas vidas ceifadas, quantas pessoas com sequelas, né? Por muito tempo, precisando fazer fisioterapia respiratória, né? De movimentos para recuperar. Então, Joana está colocando assim, olha a insignificância humana diante disso, ou seja, ela quer dizer assim, gasta-se um tempo em educar-se para a superioridade, gasta-se um tempo para educar-se para a presunção, para o orgulho, para a vaidade, e olha, num piscar de olhos, sem que a gente tenha o controle disso, a vida se vai. Ou pode se tornar um tormento para os próximos tempos, até o fim daquele processo reencarnatório. E aí ela diz o seguinte, mas no sentido inverso, ou seja, ao mesmo tempo que a gente vê a nossa fragilidade diante das coisas, ela fala assim, num sentido inverso, a grandeza cósmica que o deslumbra pode dar-lhe dimensão da sua pequenez, levando-o a considerações profundas quanto ao significado existencial. Então, ao mesmo tempo que ela fala assim, a gente está aqui exacerbado de orgulho, a fragilidade da vida humana é tamanha que algo muito insignificante, como ela fala ali da picadinha de mosquito ou o contato com uma ponta infecciosa, pode nos tirar a vida física. E ao mesmo tempo que a gente está aqui e observa a grandiosidade da natureza que nos envolve, da formação dos planetas, do universo, né? A gente com isso percebe essa grandeza divina que também nos dá a dimensão da nossa pequenez. Porque quem somos nós nesse universo grandioso? Tem um vídeo muito interessante, meus queridos irmãos, Ai, meu pai, esqueci o nome agora. Do filósofo. Ai, Jesus, estava com ele aqui na minha cabecinha. Que ele diz assim, com quem pensa que está falando? O Cortella, lembrei. Cortella, com aquela fala que ninguém... que não tem como a gente não o reconhecer pela voz, aquele jeito cantado de falar, né? Assim, compassado da fala do Cortella. E o Cortella tem uma palestra que ele está fazendo, e numa dessas palestras ele fala lá, com quem você pensa que está falando? Colocando isso como uma expressão humana e fruto do orgulho, da vaidade, né? Quando a gente às vezes acha que não foi... que a outra pessoa está conversando conosco que não sabe, né, do nosso poder, A gente viu há pouco tempo situações como essa, né? Pessoas que se acham mais poderosas pelos cargos que têm, pelas posições que têm, e se acham no direito de humilhar os outros por conta disso. Então, essa pergunta assim, quem você pensa que você está falando, dá a dimensão do quão orgulhosa essa pessoa é, né? Então, desrespeitosa com o outro. E aí, mas a riqueza desse vídeo do Cortella é porque ele não vai entrar ali nessa questão do que é orgulhoso, não, mas ele vem colocando pra gente, assim, de quem nós somos, desde, né, do planeta, do cosmo, né, da Via Láctea, e a gente vai percebendo que a gente é quase nada mesmo. É muito interessante. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá para vocês verem, que vocês vão gostar, vale a pena ver. Então, a Joana vem colocando para nós isso, e ela diz aqui que a humildade é uma virtude essencial para uma jornada feliz na Terra. Por quê?
essa coisa também de que a gente tem que ser o melhor em tudo, de que a gente tem que humilhar o outro, de que a gente não pode perder, de que a gente tem que se impor, isso tudo dá um desgaste psíquico, emocional muito grande. E quando a gente, em alguma situação da vida, a gente é ferido por um outro nesse aspecto, nossa, isso tira até o sono. Tira até o sono da pessoa, porque ela fica assim, mas como que o fulano falou isso comigo, né? Com quem que ele achou que ele podia falar um negócio desse? Falar comigo nesse tom, dessa forma? Então, a gente está sempre em constante aflição, em constante dor, uma inquietude muito grande. Dona Joana fala assim, se desarmar desse orgulho, né? Abrir o coração para acolher as pessoas, para acolher opiniões, para buscar um senso de compartilhamento de ideias, de amizade, de solidariedade, faz com que a gente abrande em nós esses sentimentos viciosos e dá a nós a paz que a gente precisa. Então é como se a gente soubesse o remédio da cura dos nossos males e estivesse postergando utilizá-lo em nosso próprio benefício, não é? Mais para frente, Joana diz assim, ó, a vã ilusão de potência e domínio na mocidade. Aí ela tá falando assim, essa coisa do ser vigoroso, do jovem, né? Ah, jovem, a juventude é assim, a gente fala muito assim, a juventude é assim, é vigorosa, né? Pode tudo. Olha como que isso é interessante da nossa fala social. E a gente fala isso mesmo. Né? Ah, na juventude a gente faz tudo, a gente apronta todas, né? É a característica da inconsequência. E aí a Joana fala, essa vã ilusão da potência e domínio na mocidade e idade adulta dilui-se quando as energias diminuem na velhice e nos períodos de enfermidade, confirmando-lhe a fragilidade acima de toda e qualquer robustez. Mesmo assim, ainda assim, a gente não educa a juventude, né, para ter e se comportar com atitudes de solidez, de equilíbrio. A gente sempre coloca isso, mas o adolescente é assim mesmo. Ou então a pessoa pensa, eu tô na idade adulta, sou dona do meu nariz, faço o que eu quero. Né? São comportamentos que o tempo vai passar, a idade vai chegar, a velhice vai trazer as limitações ou as doenças vão emperrar um pouco aí essas nossas ações e a gente vai perder a nossa fragilidade, vai entender a nossa fragilidade, porque a gente vai poder querer fazer muito, aprontar todas e o corpo já não vai corresponder mais. Então a Joana a todo instante está colocando para nós aqui, né, da onde surge esse nosso senso de orgulho, mas ao mesmo tempo ela bota em xeque isso. Será que é isso mesmo? Pense e reflita. Faz parte dessa estrutura mesmo? E aí ela vem e fala, olha, esse parágrafo é bastante expressivo, ela diz assim, a maioria dos Hércules, né, dos fortes, e Vênus, né, aqueles da beleza absoluta, do culto ao corpo, passado o período específico dos esportes, dos exercícios exaustivos e da alimentação sob rígido controle, tomba nos graves problemas cardiológicos e outros causados pelos excessos de técnicas e de substâncias que contribuem para a beleza exterior, que agora se transforma em degenerescências e debilidade. Tá voltando de novo no parágrafo anterior. Joana fala que a experiência terrestre ela é feita para nós para a aquisição de valores imortais, do sentido da existência na busca dessa nossa espiritualização com o Pai Celestial. Meus irmãos, se a gente tem gasto nossas energias emocionais, psíquicas, físicas na busca das coisas
puramente materiais, nós estamos nos distanciando do verdadeiro sentido dessa vida. E vai chegar um momento da nossa vida, dessa existência, que a gente vai estar com um vazio existencial tão grande que a gente não vai conseguir espaço para conseguir ser forte diante das dificuldades. A nossa completude está no Cristo. É o Mestre que nós devemos buscar. Ninguém está na vida para não viver a vida física, porque nós estamos no mundo físico, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai sorrir, a gente vai viajar com os amigos, a gente vai ter o passeio com a família. Não é abrir mão dessas coisas. O que Joana coloca aqui para nós hoje é que em todos esses momentos são oportunidades de aprendizado e que as relações elas devem existir e se consolidar na prática do bem. E isso vai acontecer nos mínimos gestos. No cuidado que a gente tem, por exemplo, de passar com o carro, não molhar a pessoa que está no ponto de ônibus num dia de chuva. Do cuidado que a gente tem de atender a pessoa que chega à nossa porta com solicitude. Da gente, por exemplo, ter paciência de ter que tratar com uma pessoa limitada em sua compreensão ou mesmo culturalmente, e a gente ter a compreensão de explicar para aquela pessoa o que precisa ser explicado 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem assim, necessárias, e fazer isso com bondade no nosso coração. Da gente ensinar o nosso filho ou a nossa filha de que se ele tem brinquedo demais, tem outras tantas crianças que não têm, então a gente pode doar e servir, né? Que a gente não precisa de um guarda-roupa abarrotado de coisas, que poucas coisas nos bastam, que ter uma bolsa de grife e uma não de grife está apenas no valor que a gente dá a isso. A gente precisa entender essas coisas. Que o mercado materialista, consumista, capitalista existe porque a gente alimenta isso com o nosso comportamento tão destoado das coisas espirituais, porque muito menos do que nós temos nos basta para viver e a gente está insaciável, sempre querendo mais e o nosso sempre melhor. Isso é doloroso. Precisamos mudar essa forma de pensar e de sentir, sim, por isso que Joana vem falando das reflexões acerca disso. E aí ela vem para um final aqui dessa lição, que ela diz assim para nós, ó, Jesus, que é o protótipo, ou seja, o modelo da perfeição e da beleza que se tem notícia, apagou a sua grandeza na humildade para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Então, de novo, Joana vai em Jesus, porque é Jesus para a gente o nosso guia e modelo. Então, ela fala isso, né, meus irmãos, porque Jesus é para a gente essa referência aqui de inteligência, de sabedoria, de bondade, de amor, de elevação, de espiritualidade, de beleza. Jesus abre mão disso tudo e vem para o trabalho com Jesus, com Deus aqui junto de nós, se fazendo presente junto aos seus seguidores, aos apóstolos, né? Nos deixando essa lição de humildade. Quanto que Jesus ouviu de insulto, de desrespeito, de zombaria, né? E a sua superioridade moral fazia entender nisso tudo ainda uma doença moral daqueles que ainda não tinham descoberto o verdadeiro sentido da vida espiritual. E até hoje Jesus nos vê assim, como espíritos enfermos, necessitados do aprendizado e do amor. Por isso que constantemente Jesus nos encaminha diligências amorosas de benfeitores espirituais a nos acompanharem, a nos auxiliarem, a nos despertarem o coração para os verdadeiros valores da vida, não é? Joana continua assim, cuida de penetrar-te por ele, Jesus,
até as nascentes do coração, para que a mosca azul da vaidade não pouse na tua insignificância. Busca a simplicidade e a compreensão existencial, tendo em vista que tudo mais é transitório e tem somente o valor que a gente atribui. É isso. As coisas materiais, a essencialidade disso para a nossa vida, está porque a gente atribui esse valor a elas. Senão, passaria por nós, sem nos excitar tanto a atenção. Se a gente desse valor para as coisas espirituais, assim como a gente dá valor para as coisas espirituais, qualquer gesto de bondade, de solidariedade, de amor, de tolerância, de renúncia, não teria para nós outras interpretações que não fosse a do exemplo a ser seguido. Mas tão vaidosos que somos, a gente ainda trata com desdenho, com pouco caso, os gestos de amor que se manifestam aqui e acolá na sociedade, né? Como sementes divinas a brotar, né? No meio da multidão. Nunca disputes projeção e destaque, recordando o ensinamento dele, quando informou que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Olha como que Joana fez todo esse processo de reflexão com a gente, né, da nossa pequenez, da estrutura, que ela levanta pontos aqui, né? Ela coloca a estrutura, de onde que isso vem, das nossas origens espirituais aí, das primeiras encarnações, do instinto. Ela coloca o quanto isso é fortalecido hoje na educação dos filhos, dos jovens. Ela coloca o quanto essa nossa ligação com o mundo material nos excita, a ponto de que a gente reproduz um comportamento ainda muito exclusivista, orgulhoso, vaidoso. E aí ela vem fechando agora, dizendo pra gente amorosamente que a gente tem em Jesus o modelo de humildade absoluta que deve ser seguido pelo cristão. Então a gente tem aonde compreender essa lição, ao mesmo tempo que a gente entende o mal, no caso aí o orgulho, né, a ausência dessa humildade como um mal a ser tratado, ela vai nos ensinar como tratar, a quem a gente buscar como referência no comportamento que a gente deve ter. Então, buscar nos reunir de forças, como diz Santo Agostinho, ao final de cada dia, fazer um balanço do nosso dia e perguntar nas dúvidas que nós temos, ou que tenhamos, da gente perguntar se Jesus agiria assim como a gente agiu. E entendendo que nós não somos Jesus, que a gente vai errar, mas ter nele a referência. E percebendo o erro, se esforçar para não errar mais no dia seguinte. E assim vamos, porque é construção que demanda tempo e esforço, né? Joana fala, afeiçoa-te ao anonimato, não deixando sinais do bem que você faça, a fim de que não sejas exaltado, qual ocorre com muitos fúteis e irresponsáveis, que são louvados e bajulados sem mérito real. A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser, sem os exaltar nem se engrandecer, compreendendo quanto ainda necessitas para atingir o ideal, tendo o prazer de sacrificar-se para consegui-lo. É muito forte essas colocações da Joana. Ela encerra essa lição
nos fazendo um convite mais uma vez para a gente buscar em Jesus o exemplo que a gente necessita da humildade verdadeira. Meus irmãos, às vezes nós não conseguimos ter a dimensão do quanto nós somos orgulhosos. E é uma reflexão íntima para cada um de nós. Mas a gente precisa ler nas entrelinhas das nossas palavras e dos nossos sentimentos o que brota, o que vai por aí. Às vezes, da palavra não dita, mas da palavra pensada. Às vezes do gesto não feito, mas do gesto imaginado. A gente precisa pensar nisso, com toda a lealdade a nós próprios, ao nosso processo de evolução, na certeza de que Deus nos conhece, que Deus zela por nós, cuida de nós e que Jesus é a luz do nosso caminho. Muita paz nos nossos corações, que nós tenhamos aí uma semana de muita alegria, de muita gratidão, que possamos agradecer a Deus por todas as dádivas recebidas, que possamos nos colocar com humildade ante ao Pai, por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele nos proporciona, nos colocar com humildade ante do Cristo, por tudo que Ele nos ensinou e tem nos ensinado ao longo dessa vida toda. Vamos ouvir os conselhos amorosos daqueles irmãos tarefeiros do Cristo, assim como Joana, nossa querida irmã Joana de Ângeles, tem contribuído com todos nós. Que tenhamos a sabedoria de orar com o coração renovado, sempre na fé e na esperança, na certeza de que o Pai jamais nos desampara. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, muita paz. Até semana que vem.